Então, gente, estamos começando agora, né? Então, vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, então hoje nós vamos começar a falar da criação em si, né? E, de fato, do que é o homem, né? Então, como eu falei antes de começar a gravar, né? Hoje é um dos principais encontros, né? Então, toda a economia da salvação, tudo aquilo que Deus nos preparou por meio de Jesus Cristo, né? A revelação do Cristo, a revelação do nosso Senhor, tem como tem uma explicação aqui no que se refere à criação e à queda do ser humano, né? Se não houvesse a queda, né? Se não houvesse a queda, Deus já tinha preparado uma participação na vida divina com Cristo, mas não dessa maneira que nós temos hoje, né? Então, essa forma que Deus fez para nos salvar tem a explicação hoje, né? Nesse encontro que nós temos agora, né? Então, a começar o credo, nós já começamos já falando que Deus Pai, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador, agora, do céu e da terra. Então, nós começamos aqui, né? Criador do céu e da terra. Então, a criação é a criação das coisas visíveis, né? Que é aquilo que a gente vê, a terra em si, e as coisas invisíveis. Isso vai estar lá no credo niceno-constantinopolitano, né? O credo niceno-constantinopolitano, ele usa esses termos, né? Cria um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. O que é a terra, gente? A terra, ela vai ser o mundo dos homens. Isso vai estar lá no número 326, no número 326 do Catecismo da Igreja, que a Terra é o mundo dos homens, é aquilo que a gente tem, né? É o mundo, é a natureza, é o homem em si, né? Os animais, tudo aquilo que nos circunda, né? O céu, segundo o que nós temos no Catecismo, nós temos quatro significados de céu, né? Então, quando a gente fala céu, a gente pode falar, tá falando do firmamento, né? Do firmamento, que na verdade é aquilo que a gente vê, né? A gente pode falar de céu também como lugar próprio de Deus, o lugar próprio de Deus, né? Que nem Jesus fala, né? O vosso Pai que está nos céus, né? Então, é um lugar próprio de Deus. Nós temos um outro significado, que é a glória escatológica, ou seja, é o final, né? Quando nós iremos para o paraíso, iremos para o céu. Então, o céu também significa isso, né? A glória escatológica. E o céu também, entre aspas, né? É o lugar dos anjos, né? Então, por que a gente coloca entre aspas? Porque não é um lugar, né? É um estado, então não tem como a gente definir efetivamente, mas se coloca como lugar para entendermos mais facilmente. Então a gente entra nas coisas invisíveis. O que são os anjos? Os anjos. Gente, anjos vem da palavra latina angelus, né? Angelus significa o quê? Mensageiro, função. Uma coisa importante é que quando nós falamos em anjo, o nome anjo, na verdade, significa a função do anjo, o encargo do anjo, né? Isso vai estar lá no número 329 do Catecismo, que tem até uma frase de Santo Agostinho muito, muito interessante, né? O anjo,
é um mensageiro. Então, o anjo tem uma função, ele é mensageiro, ele faz uma ligação entre o céu e a terra, né? O anjo faz uma ligação entre o céu e a terra, mas ele é o quê? O anjo, ele é um ser puramente espiritual. Aí é a natureza dele. Então, antes nós estávamos falando do quê? O anjo significa mensageiro, ângelos, né? Tanto é que ângelos, quando a gente fala ângelos, a gente lembra de uma palavra que a gente usa direto, evangelho. Evangelho, boa notícia, boa nova, boa mensagem, né? Evangelion, né? Ângelo. O anjo é um mensageiro. Mas o que é um anjo? O anjo é uma criatura puramente espiritual. São criaturas pessoais. Por que são pessoais? Porque eles têm inteligência e vontade e são imortais. Então, os anjos são criaturas pessoais. Cada anjo, gente, é individual. Nós temos miríades de anjos, né? Cada um é uma criatura pessoal que tem inteligência e que tem vontade. E pelo anjo ter inteligência e ter vontade, o que acontece? Ele pode ser mensageiro de Deus, né? Como ele pode cair. Tanto é que existe a queda dos anjos, né? Então, quando nós falamos em anjo, nós percebemos o quê? Ele possui inteligência. O que significa o anjo possuir inteligência? Significa que ele pode tomar decisões. Que o anjo, ele consegue encontrar a verdade e dar assentimento a essa verdade. E com sua vontade ele dar assentimento a essa verdade. Por quê? Qual que é o que é inteligência, gente? Inteligência. Eu vi uma pessoa inteligente. Não é esse é um conceito vulgar, né? Comum de inteligência. Porque a inteligência, quando a gente fala em inteligência, nós estamos falando em capacidade de enxergar a verdade. Isso é inteligência, a capacidade que nós temos de enxergar a verdade. Por isso que os animais não têm inteligência como nós, seres humanos. Nós somos seres racionais, por quê? Porque nós temos a capacidade de enxergar, de ver a verdade. E ao vermos a verdade, nós temos a vontade de assentir ou não essa verdade, de dizer sim ou não essa verdade. Por isso que quando nós estávamos falando lá atrás sobre a obediência da fé, ela vem por um ato de inteligência e vontade. É algo de inteligência e vontade, não é algo assim, nossa, eu estou sentindo aquele calor aqui dentro. Eu estou sentindo que Deus me ama. Sim, a gente tem essas sensações, é maravilhoso, mas isso passa, a sensação passa. Tanto é que quando, esses tempos atrás, né, até numa direção espiritual que eu estava tendo, o padre falou para mim, né, que às vezes eu cheguei a falar, eu falei, padre, mas às vezes eu não sinto. Ele falou, mas ué, que tem? Qual o problema que você não sente? Né? A nossa fé não é sentimento. A nossa fé é com a nossa inteligência e com a nossa vontade. Nós fazemos o quê? Nós damos um assentimento e nós confiamos. Nós damos assentimento à verdade de Deus e por ser Deus, nós confiamos na pessoa dele. Isso é fé, né? Então, a fé, muitas vezes nós confundimos como algo assim, no sentido de que a fé é algo que nós temos que sentir, nós temos que chorar. Não. Isso pode acontecer? Pode. Nós temos encontros que nós podemos nos emocionar. Ótimo, perfeito, mas não para nisso. E os anjos são criaturas pessoais que têm inteligência e vontade. Isso significa que os anjos tiveram uma oportunidade de dizer sim à verdade. Os anjos tiveram a oportunidade de dizer sim ou não à verdade. E o que aconteceu? Satanás, né? Lúcifer, o anjo de luz, disse não à verdade.
Ele negou a verdade. Aí houve a queda dos anjos, né? E ao dizer não à verdade, o que acontece aqui, gente? Para os anjos, esse não é algo irrevogável. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente disso, mas só para vocês entenderem que é um ato de inteligência. Os anjos, eles tiveram o vislumbre da verdade e alguns dos anjos, né, um terço deles, né, dizem, né, tá no Apocalipse, um terço dos anjos disse não. Por quê? Porque com a sua vontade ele vislumbrou, com a sua inteligência ele vislumbrou a verdade, mas com a sua vontade disse não. Tá? E são seres imortais. Continuando, os anjos, eles são servidores, né? Como diz no catecismo, lá no 331, né? Lá no 331 vai explicar muito bem que os anjos, eles são servidores de Deus. Então, lá no 331, 332, 333, vai mostrar todas as passagens, todas não, né? As principais passagens bíblicas em que mostra que os anjos, eles, desde a encarnação até a ascensão, eles são mensageiros do projeto de salvação de Cristo. Eles fazem parte da nossa vida. Eles estão a todo momento do nosso lado. Cada homem tem um anjo designado para ele. Como diz lá no 336, uma citação de São Basílio Magno, né? Cada fiel aladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Então, cada fiel tem um anjo do seu lado. Então, o anjo, ele é o mensageiro do projeto de salvação de Cristo. Lá no 333, vai trazer várias passagens, né? Então, por exemplo, desde a encarnação até a ascensão, a vida do verbo encarnado é cercada da adoração e do serviço dos anjos. Quando Deus introduziu o primogênito do mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. O canto de louvor dele é o nascimento de Cristo. Não cessou de ressoar no louvor da igreja. Os anjos protegem a infância de Jesus e servem a Jesus no deserto. Reconfortam na agonia, quando ele poderia por si mesmo ter se salvado das mãos dos inimigos, como outrora Israel. São ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação e da ressurreição de Cristo. No retorno de Cristo, eles que vão anunciar, são eles que anunciam a volta do Senhor. Então, vejam, a função dos santos, gente, dos anjos, é muito importante. Os anjos, eles são essenciais, né? Eles são criaturas espirituais, né? Que são essenciais. Se a gente for ver a vida do Padre Pio, o Padre Pio, ele falava o seguinte, ele falava, olha, quer falar comigo? Fala pro seu anjo da guarda, vem me falar. E tem até uns episódios que são meio cômicos, né? Que teve um episódio com o irmão o irmão de fraternidade de Padre Pio, foi lá conversar com ele. O Padre Pio, calma, que eu tenho que atender mais tantos anjos aqui. Ele tinha uma fila de anjos para falar com o Padre Pio, que as pessoas mandavam os anjos para lá falar com o Padre Pio. Então, é uma coisa impressionante, né? Então, quando nós rezamos aquela oração, Augusta Rainha do Céu, soberana dos anjos, né? Porque Maria, os anjos, gente, os anjos, eles têm prazer em servir Nossa Senhora. Então, assim, essa ligação nossa com os anjos é algo que nós, infelizmente, não temos muita noção, porque não nos foi muito passado isso. Mas isso é muito importante, que nós tenhamos uma ligação muito grande com os nossos anjos da guarda. Cada um tem um anjo da guarda, e o nosso anjo da guarda está lá para nos ladear, para nos proteger, para nos guiar, para iluminar o nosso caminho. Eles são mensageiros de Deus. Eles são, como diz, eles são uma ligação entre o céu e a terra. Como diz Jesus, gente. Quando fala dos pequenos, né? Se alguém fizer alguma coisa a esses pequenos, será perdido. Vou parafrasear o que Jesus disse. Porque os anjos destes pequenos contemplam a face de Deus diretamente. Ou seja, os nossos anjos têm uma ligação entre o céu, fazem uma ligação entre o céu e a terra. Por isso que nos momentos em que nós estamos necessitados, que nós precisamos, devemos
pedir aos nossos anjos da guarda. Isso é importantíssimo a gente passar para os nossos catequizandos essa riqueza, né, da ligação com os nossos anjos da guarda. Mas continuando. O mundo visível, portanto, gente, ele foi criado para quê? Para louvar a Deus, né? E aí nós temos aqui o catecismo, ele cita no 344 o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, né? Louvado seja meu Senhor com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz os ilumina. Louvado seja meu Senhor pela irmã Água, etc, etc. Gente, o mundo visível, o mundo criado, o mundo que nos circunda, ele foi feito para louvar a Deus, né? E São Francisco de Assis, todo mundo vê São Francisco de Assis como de uma forma totalmente deturpada hoje em dia, né? Mas São Francisco de Assis, ele via a criação não como um fim em si mesma, tá? Que é o problema dos ecologistas de hoje, né? De ver a criação como um fim em si mesma, como a natureza como um fim em si mesma, chegando ao ponto de falar que o homem é um verme, que o homem é um parasita nesse mundo. Então, esse é um pecado seríssimo, que o Papa Francisco, gente, ele combate. O pessoal fala muito do Papa Francisco, né? Mas, gente, o Papa Francisco, quando ele fala da questão da ecologia, ele vai na linha de que existe uma ecologia humana, de que o homem é a obra-prima da criação, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas então, um louvor a Deus, a criação é para louvor a Deus e a serviço do homem. A criação está a serviço do homem. Essa é a doutrina da igreja, gente. A criação está a serviço do homem. Por quê? Deus criou o homem para quê? Para que o homem submetesse a criação. Submetesse a criação. Aí hoje nós vemos movimentos assim, que são movimentos que, por um lado, tem buscam algo, queremos o bem e tal, mas submetem o homem à natureza, e não a natureza ao homem. Por quê? Porque o homem ele não pode fazer o quê? Ele não pode abusar daquilo que Deus nos deu. A natureza, ela foi feita para o homem. Mas para quê? Para que o homem cuidasse dela e utilizasse dela para o bem do homem. E não para que o homem acabasse com tudo, tá? Mas isso é muito importante, por quê? Porque nós somos o quê, gente? O mundo visível tem uma ordem hierárquica. E quando a gente fala o mundo visível tem uma ordem hierárquica, nós temos lá no 342, o catecismo ele é muito claro. Olha o que diz o 342. A hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos 6 dias. Pela ordem dos 6 dias. Que... Só um pouquinho, gente. Tá. Vocês estão vendo só uma coisa assim, o slide, o mundo visível, ordem hierárquica. Tudo Sim. Certo. Tá. Sim. Então, 342. A hierarquia das criaturas é expressa pela ordem dos 6 dias. Olha que coisa interessante. Que vai do menos perfeito ao mais perfeito. Deus ama todas as suas criaturas. Cuida de cada uma, até mesmo dos pássaros. No entanto, Jesus diz, vós valei mais do que muitos pardais. Ou ainda, um ser humano vale muito mais do que uma ovelha. Gente, aí nós temos que falar de um grande pecado que está acontecendo no mundo hoje, que é o ser humano, muitos, não quererem ter mais filhos, mas tem animais de estimação. E chamar os animais de filhos. É o chamado pai de pet, mãe de pet. Né? É muito legal ter um animalzinho de estimação, gente. É muito bom ter um animalzinho de estimação. As crianças da casa crescendo com animais de estimação, elas vão crescer felizes com aquele cachorrinho, com aquele gato, com aquele passarinho, com o peixinho. Vai ser muito legal para as crianças. Porém, o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo hoje, e isso é uma crítica até do próprio Papa Francisco também. Papa Francisco, isso é uma coisa que a imprensa não coloca, né? Mas o Papa Francisco que questionou isso, que as pessoas estão dando mais valores para um cachorro
do que para um bebê. Então, se cria, coloca cachorro e as pessoas não têm filhos, e o cachorro é o filho. Então, assim, mas há uma hierarquia. Nós valemos mais que cachorro. Hoje nós temos até day spa para cachorro e tal, mas nós temos crianças passando fome. Nós temos crianças que não são adotadas. Nós temos situações sociais terríveis, mas as pessoas estão interessadas em quê? Em colocar os animais no mesmo nível do ser humano. E não é. Não é. Existem, pasmem vocês, existem, inclusive, briga nas varas de família, na justiça, pela guarda de animal. Tá? O casal está se separando e eles entram com ação na justiça para brigar pela guarda do cachorro. Então, assim, é algo que nós passamos de um limite, né? Já passamos de um limite, né? E, se eu não me engano, é Chesterton que falava isso, que a partir do momento em que o ser humano começa a adorar os animais, começa a haver o quê? Sacrifícios de seres humanos. Né? Eu estou parafraseando, não sei exatamente qual foi a frase, não sei citar literalmente a frase, mas eu acho que foi Chesterton quem disse isso, e no sentido, foi Chesterton, né? E o que a gente vê hoje? Uma luta mundial de mulheres pelo aborto, pelo sacrifício de seus próprios filhos. Então, é uma inversão. E como já colocado aqui pelo catecismo, gente, aqui existem leis inscritas na criação. Isso está lá no 354. Respeitar as leis inscritas na criação e as relações que derivam da natureza das coisas é princípio de sabedoria e fundamento da moral. A partir do momento em que nós invertemos a ordem das coisas, nós estamos quebrando as leis inscritas na criação. Porque, gente, Deus, quando criou as coisas, ele criou tudo com uma lei. Uma lei não, com leis, né? Com leis naturais. E no direito, a gente fala em direitos naturais. Né? Em direitos naturais. Coisa que está esquecida hoje. Nas faculdades, quem fez direito aqui sabe que está esquecida. Quando se fala em direito natural na faculdade, o professor fala dando risadinha no lado. Isso aqui é coisa de obscurantistas medievais, que acreditam em direito natural. Como assim direito natural? Então, assim, por quê? Porque se esqueceu disso. Mas, uma coisa que é clara, né? Se esqueceu, mas não era para ter esquecido tão facilmente. Em 1948, foi feita a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo mundo já deve ter ouvido da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi feita lá na ONU. Por qual motivo que foi feita a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Por causa das atrocidades cometidas pela Alemanha nazista. E lá falava que o homem tem direito à vida. Por quê? Porque as leis alemãs diziam que certas pessoas não seriam pessoas humanas. Os judeus, por exemplo. Né? E por isso eles exterminavam os judeus, tanto é que no julgamento de Nuremberg, eu tenho inclusive um livro aqui, que é um livro que eu li durante uma das poucas coisas do mestrado que valeram a pena. Esse livro chama Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, que era uma filósofa judia, alemã, né? E que ela cita o julgamento de Eichmann. Eichmann, gente, era um dos oficiais alemães que era responsável por assinar a ordem para mandar os judeus para os campos de concentração. E o que ele se defendia aqui? Eu só cumpri a lei. O que é isso? Ele cumpriu a lei, mas que lei? A lei dos homens, que é uma lei contrária às leis inscritas na criação. Por isso que é importante a gente ter uma visão da revelação. Porque Deus, quando se revela, e quando Deus se revela para a gente, ele está se revelando de que maneira? Ele está se revelando como o homem sendo a obra-prima da criação. E o homem sendo a obra-prima da criação, por que o homem é a obra-prima da criação, gente? Porque o homem foi criado à imagem de Deus. E o que significa ser criado à imagem de Deus, gente? Ser criado à imagem de Deus significa que o homem
ele pode conhecer e amar a Deus, tá? Ser criado à imagem de Deus é que o homem ele pode conhecer e amar a Deus. Isso vai estar lá na questão número... Opa, calma aí. Aqui, questão número 66, né, do compêndio. O homem é criado à imagem de Deus no sentido de que é capaz de conhecer e amar, e na liberdade, o próprio Criador. É a única criatura, gente, grifem isso no compêndio, é a única criatura nesta terra que Deus quis em si mesma. Presta atenção, é a única criatura nesta terra que Deus quis em si mesma e que chamou a partilhar no conhecimento e no amor a sua vida divina. Criado à imagem de Deus, ele tem a dignidade de pessoa. Não é alguma coisa, mas alguém capaz de se conhecer, de se doar livremente e de entrar em comunhão com Deus e com as outras pessoas. Gente, isso aqui é o fundamento da moral. É o fundamento do direito, é o fundamento de toda a sociedade humana. O fundamento de toda a sociedade humana é que o homem possui a imagem de Deus e ele tem uma dignidade que lhe é própria e é íntima do homem. Por isso nós não podemos nos igualar aos animais. Por isso que, ao ser criado à imagem de Deus, nós temos uma dignidade de pessoa. E o que é ter uma dignidade de pessoa? Nós não somos coisas. Nós não somos objeto. Nós temos que amar. E o que é amar, gente? É doar-se. Nós temos uma visão totalmente equivocada do amor, né? Quando as pessoas chegam e falam, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor porque ele se doou a nós, porque ele deu a sua vida a nós, porque ele sofreu por nós. E ele diz e pede para que nós amemos como ele nos amou. Quando ele fala isso, ele fala o quê? Que nós devemos nos doar ao próximo, nós devemos dar a nossa vida ao próximo, nós devemos amar até mesmo o nosso inimigo. Isso é amar, isso é amor. Amor é, muitas vezes, sofrer. Amor é você chegar e não passar a mão na cabeça do pecador e falar, não, tá tudo certo, Deus te ama. Não é isso. O amor é falar, meu irmão, Deus te ama. Larga dessa vida, volta para Ele. Se entregue para Ele, pois Ele se entregou por você. E se entregue para Ele é o quê? É voltar-se para Ele. Então, gente, é tudo muito legal, é tudo muito lindo. E nesse ponto, existe algo que o Papa João Paulo II, ele era na verdade, uma das coisas que ele mais... era a base, foi, na verdade, a base do pontificado dele, que é o mistério do homem somente se torna claro diante do mistério do Verbo encarnado. O que eu acabei de falar. O mistério do homem torna-se claro diante do mistério do Verbo encarnado. E aqui é algo que está lá na Constituição do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, que é o quê? Que significa Gaudium et Spes. Alegria e esperança. E aqui vai estar no número 22 do Gaudium et Spes, que eu até vou ler uma parte para vocês aqui, eu estou com o livrinho do Concílio Vaticano II, porque o pessoal que fala que a igreja mudou no Concílio Vaticano II é o pessoal que nunca leu os documentos do Concílio Vaticano II. Porque veja o que diz o Concílio Vaticano II. É muito lindo isso aqui. Na verdade, o mistério do homem não se torna verdadeiramente claro senão no mistério do Verbo encarnado. Com efeito, Adão, o primeiro homem, era a figura daquele que devia vir, isto é, de Cristo Senhor. Na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, Cristo, o novo Adão, manifesta plenamente o homem ao próprio homem. Ele revela sua altíssima vocação. Não é, portanto, de admirar se nele estas verdades encontram sua fonte
e atinge seu cume. Resumindo, traduzindo, o que é o mistério do Verbo encarnado, gente? É Cristo tomando a nossa humanidade e mostrando o que é o verdadeiro homem. E qual é a vocação do verdadeiro homem? A vocação do verdadeiro homem nada mais é do que a vocação do verdadeiro homem é se unir a Deus. É aquilo que nós estamos falando desde o início, né? É nos divinizarmos em Cristo. É aquilo que nós falamos a aula passada, quando nós falamos do batismo, né? Uma parte do batismo, naquela pergunta que a Patrícia fez pela Kátia, a Patrícia estava sem som, né? No sentido de que o batismo, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Nós vivemos em Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Gente, o céu não é amanhã, o céu é hoje. A partir do momento em que nós nos tornamos nos tornamos novas criaturas em Cristo, nós já estamos vivendo o céu aqui na terra. E os frutos do Espírito Santo, o fruto da mansidão, as graças do Espírito Santo, todos os frutos do Espírito Santo, quando começa a viver em nós por meio do nosso batismo, por meio da nossa vida em Cristo, como São Paulo disse, não sou eu, mas que vive é Cristo, vive em mim. E como o próprio Senhor disse, o reino do céu já está entre vós. Ou seja, o reino do céu está entre vós, por quê? Pelo simples motivo de que o Senhor mostra quem é o homem. Nós devemos o quê? Nos tornar Cristo. Nos tornar Cristo. Por quê? A iniquidade que entrou no mundo por meio do pecado original, ela vai ser o quê? Ela vai ser apagada pelo próprio Cristo, que, como o segundo Adão, o novo Adão, ele faz o quê? Ele diz sim, ele obedece, ele confia no Pai, coisa que o primeiro Adão não fez. Então, continuando. O homem, então, ele foi criado, gente, como uma unidade de alma e corpo. Ou seja, há uma unidade aqui. Não há uma separação. Olha o que diz lá o 365 do Catecismo. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo. Ou seja, graças à alma espiritual, o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. O espírito e a matéria do homem não são duas naturezas unidas, mas sua união forma uma única natureza. Gente, isso é muito importante. Muito importante, porque Deus nos criou corpo e alma. Corpo e alma, tá? O que significa que a nossa natureza é uma natureza formada de um corpo material e uma alma espiritual. Que, na separação, que não era para acontecer, só com o pecado, nós vamos ver isso, só com o pecado original, mas com a separação da alma e do corpo, nós chamamos do quê? Morte. É o que está lá no 366. A igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus, não é produzida pelos pais. Ou seja, naquele momento em que o óvulo e o espermatozoide se unem e está formando um corpo humano, né, o início do corpo humano, Deus coloca a alma. Deus cria a alma naquele momento. Tá? É diretamente criada por Deus. E é imortal. A partir daquele momento, nos tornamos imortais. Ela não perece no momento de sua separação do corpo na morte. E se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Então, é muito importante isso aí, saber o quê? Que o conceito de morte, gente, nada mais é do que a separação do corpo e da morte, do corpo e da alma, tá? Isso vai estar lá no 1005, no número do catecismo, 1005. Para ressuscitar com Cristo, é preciso morrer com Cristo. É preciso deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Nesta partida, que é a morte, a alma é separada do corpo. Ela será reunida a seu corpo no dia da ressurreição dos mortos. Isso é um artigo de fé, gente. Creio na ressurreição da carne. Tanto os bons quanto os maus
ressuscitarão no último dia. Tudo bem? Os bons ressuscitarão para vivermos a bem-aventurança eterna com Deus. Os maus ressuscitarão para que sua alma e seu corpo padeçam eternamente no inferno. Tá? É corpo e alma. Agora, atualmente, nesse ano de 2024, que nós estamos falando em ano aqui, para Deus não existe ano, tá, gente? A eternidade não existe tempo. Mas para nós, que estamos em 2024, nós podemos falar que os que nos precederam, os santos que estão no céu hoje, todos estão de alma, menos Maria. Menos Maria, a única criatura que está de corpo e alma no céu. E o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que subiu aos céus de corpo e alma. Ascendeu ao céu de corpo e alma. Então nós temos um corpo de um homem e o corpo de uma mulher nos céus. Isso é muito significativo. Vocês vão entender o porquê. Por quê? Porque Deus criou homem e mulher. Façamos o homem e mulher a nossa imagem e semelhança. Gente, o Gênesis, o livro do Gênesis, ele é claríssimo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem. Ou seja, Deus já está aqui mostrando só a questão da trindade só foi totalmente revelada em Cristo, mas aqui já estamos aqui falando de trindade, né? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Homem e mulher, Deus os criou. Ou seja, homem e mulher são complementares e são feitos para a comunhão. São feitos para a comunhão. Tá? Então, nós estamos lá em Gênesis 1, 26 e Gênesis também 2, 24. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Nós somos complementares. E aí nós temos que falar o quê aqui, gente? Nós temos que, de novo, falar feminismo. Essa versão feminista de que o homem, de que a mulher, ela tem que ser superior ao homem, ou tem que se igualar ao homem em tudo. Não. Não. Homem e mulher se complementam, gente. Se complementam. Não é à toa que, se nós formos numa tribo indígena, das mais primitivas, nós vamos ver o quê? As mulheres ficam lá na oca, ficam naquela região em que é protegida, e os homens saem para caçar. Os homens saem para proteger a tribo. Isso aí é algo que faz parte da natureza humana. Né? Então, hoje nós vivemos num mundo de confusão. Nós vivemos num mundo em que homem quer virar mulher, mulher quer virar homem, a mulher quer tomar os espaços do homem, né? Se fala, não, porque tem que ter mais mulher, tem que ter igualdade de mulher. Opa, tudo bem, isso não quer dizer. Tudo bem, a mulher, ela tem que ter o seu espaço e deve ter o seu espaço, até porque, meninas, eu vou falar para vocês são mais espertos que a gente. Vocês têm uma capacidade de vários sentidos, né? Porque você consegue pensar 2, 3 coisas ao mesmo tempo. O homem não consegue fazer isso. E a mulher, por exemplo, é muito importante ter a mulher na política, é muito importante ter a mulher na justiça, em todos os locais. Mas a mulher tem o seu papel de mãe. Gente, toda mulher foi criada por Deus para ser uma mãe. Todo homem foi criado por Deus para ser um pai. Ah, mas e o padre e as freiras? Ué, Madre Teresa de Calcutá. O que significa madre? Porque Santa Teresa de Calcutá era chamada de Madre Teresa de Calcutá, porque ela era uma mãe. As freiras, gente, as irmãs, elas são mães. Elas são mães. E os padres? Os padres são pais, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, todos, mesmo se não for freiro, não, mas, por exemplo, na Opus Dei você tem as pessoas que são consagradas, né? E mesma coisa, eles são pais espirituais, são mães espirituais.
Isso faz parte da nossa natureza. Faz parte da natureza humana. Então, é muito importante, gente, por isso que eu falei que esse encontro é um dos mais importantes, porque nós estamos falando de uma antropologia cristã, uma antropologia católica. O que é uma antropologia? O que é o homem? O que é o ser humano? Tá? Quando nós falamos dessa antropologia, que o homem ele foi feito para se complementar à mulher, para eles serem complementares, e se nós vemos alguém na igreja, por exemplo, defendendo a ideologia de gênero, essa pessoa na igreja é um herege. E quando a gente fala em herege, nós temos aquela visão deturpada, né, de pessoas sendo queimadas na fogueira. Não, 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 não é isso. Um herege, gente, é uma pessoa que comete uma heresia. Uma heresia é uma pessoa que, ao se dizer católico, defendem teorias que vão contra a verdade católica. Vocês estão entendendo? Isso é uma heresia. Heresia é o quê? É você se dizer católico e falar o seguinte, olha, o homem, ele pode se tornar uma mulher, porque o que é uma mulher, a mulher é uma construção social, como dizia Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, para quem não sabe, era uma filósofa ateia, casada com Jean-Paul Sartre, existencialista, comunistas, e que tinham amantes, eles viviam aquele chamado casamento aberto, que não existe, tá? Casamento aberto, um tinha uma amante, ele tinha amante, ela tinha amante homem, amante mulher, era aquela coisa de todo, e ela dizia que a mulher é uma construção social. Quem se diz católico e fala isso, que a mulher não é algo que você nasce mulher, mas você se faz mulher, que hoje o feminismo se baseia nisso, você se faz mulher, você não é um católico, você é um herege. Quem dentro da igreja defende algo como isso, gente, é um herege. Não se pode defender. E eu vou dizer isso aí, que as pessoas, mas o Papa Francisco... Não, 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 não. O Papa Francisco recentemente aprovou um documento da Congregação para a Doutrina da Fé, na verdade não é mais congregação, né? Não se chama mais congregação, se chama Dicastério para a Doutrina da Fé. Se eu não me engano, o documento se chama Dignitas Humanitas. Se eu não me engano, é esse documento. Se eu não estou enganado, tá? Eu acho que eu estou enganado pelo nome agora. Mas um documento recente, agora de 2024, condenando com todas as letras, de forma veemente, a ideologia de gênero. Condenando. Por quê? Porque não se pode falar que o homem pode se tornar uma mulher, ou uma mulher se pode tornar homem, ou que não tem, por exemplo, eu tenho gênero fluido. Opa, calma aí, como assim o gênero fluido? Ah, hoje eu me acho homem, amanhã eu me acho mulher, hoje eu gosto de animais, amanhã eu gosto de árvores. Opa, calma aí. Isso vai contra ao ensinamento das Sagradas Escrituras, da tradição da nossa igreja, que mostra que Deus criou o homem e a mulher. E é aquilo que nós falamos até agora há pouco, gente. Com a criação, Deus fez leis fundamentais, leis inscritas na criação. Leis inscritas na criação. Homem e mulher são geneticamente, lá no seu DNA, nós temos diferenças. Tá? Os nossos cromossomos XX e XY mostram quem é mulher, tá? Mostram quem é homem. Então, isso é muito importante, especialmente nessa época que nós estamos tratando com crianças que estão sendo bombardeadas, repito, bombardeadas por desenhos, por séries que mostram toda uma antropologia que é anticristã. Repito, gente, é uma antropologia que vai contra o cristianismo. Tá? É uma luta direta contra o cristianismo. Por isso que vocês viram nas aberturas das Olimpíadas desse ano, lá em Paris, a Santa Ceia, uma santa bem entre aspas, repletas de pessoas homossexuais, bissexuais, travestis, e tudo qualquer tipo de perversão sexual você viu naquela mesa. E
Notem vocês, tinha até uma criança lá no meio. Por que isso, gente, deixou isso muito claro, que, nós somos contra o que o cristianismo pregou durante 2000 anos, e o que o cristianismo prega durante 2000 anos. Eu digo para vocês, esse meu discurso aqui, que eu estou falando para vocês hoje, é tido para o mundo de hoje como um discurso de ódio. É tido para o mundo de hoje como um discurso que prega a violência, que prega isso. Pelo contrário. Nós aqui, gente, estamos fazendo o quê? Nós estamos buscando nada mais, nada menos que o ser humano atinja a sua plenitude no Verbo encarnado. É isso que a gente busca. Nós não temos uma outra solução para o mundo que não seja a plenitude de cada ser humano em Cristo Jesus. Por isso que em Mateus 28, Jesus diz para os seus discípulos: ide por todo o mundo e evangelizai, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque somente seremos novas criaturas se nós nos morrermos e ressuscitarmos em Cristo. Ok? E aqui nós entramos na queda, né? O que é a queda, gente? É o motivo pelo qual hoje nós temos essa bagunça, nós temos essa confusão. Pessoal, tudo isso que eu acabei de falar para vocês de ideologia de gênero, de feminismo, essas confusões que são colocadas no mundo de hoje, elas vêm de uma coisa só, do pai da mentira. Porque quando a gente fala em confusão, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando que, diante de uma verdade que é plena, nós estamos falando, as confusões, elas surgem quando surgem o quê? Mentiras. Quando surgem mentiras que vão fazer o quê? Vão tentar pegar essa verdade, esconder essa verdade, vão tentar pegar essa verdade, cortar essa verdade no meio. Então a queda, ela vem do pai das mentiras. Então a queda é o quê, gente? É da onde vem o mal. Essa pergunta que nós falamos hoje, né? Mas da onde vem o mal? Da onde vem o mal? O mal vem da queda. Vem do momento em que o homem, lá no pecado original, e o que é o pecado original, gente? É quando o homem, ele desobedece a Deus e falta de confiança na sua bondade. Isso vai estar lá no 397, gente. O homem, tentado pelo diabo, vejam bem, gente, o homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. E abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Nisto consistiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado, daí em diante, será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Uma desobediência a Deus e falta de confiança em sua bondade. Esse é o pecado. Todo pecado é assim, é errar o alvo. Por que, gente? É errar o alvo. Lembremos lá do Gênesis, né, quando diz que de todas as árvores você pode comer, menos da árvore do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Os santos padres, lá do início do cristianismo, e a tradição da nossa igreja, ensinam que, o que é isso? Ensinam que, a partir do momento em que o homem, ele deixa de confiar na bondade de Deus, ou seja, Deus nos deu os mandamentos, tá? Deus nos deu aquilo que está inscrito na ordem natural das coisas, da natureza das coisas. Deus nos deu isso. E falou: siga, que vocês vão ser felizes. Sigam, que vocês vão cada vez mais entrar na bem-aventurança eterna. Quando nós falamos, não vou confiar nisso não, que é o que o pai da mentira fez com Eva. O que ele perguntou para Eva? Perguntou se poderia comer de todas as árvores, né? Ele não é que perguntou, vocês não podem comer de todas do fruto da árvore? E aí ele falou, não, só daquela do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque se Deus falou, se a gente comesse, a gente ia morrer. O que o pai da mentira falou? Não vão morrer, não. Mas se vocês comerem, vocês serão como Deus. O que significa isso? Vocês saberão dizer o que é o bom e o que é o ruim. O que é bem, o que é mal. Esse é o pecado.
a desconfiança de Deus, porque Deus fala, ó, isso é bom. Mas nós falamos, não, o que é bom é o que eu acho. Né? Ah, Deus fala, olha, é bom que o homem e a mulher primeiro se casem, para depois terem filhos. Aí vem a revolução sexual falar o seguinte, não, você tem que se liberar. Você tem que fazer um test drive, como eu fiquei sabendo que recentemente, infelizmente, no curso de noivo, nós tivemos um padre falando que tem que fazer um test drive antes de você casar. Ora, isso aí é uma heresia. Isso vai contra o que Deus nos ensina, o que Deus nos dá sobre a própria natureza do ser humano. Né? Por quê, gente? Nós temos uma ordem. Nós temos uma ordem. Casamento, sexo e bebês. Quando a gente inverte tudo isso, que é o que nós estamos invertendo isso hoje, o que nós temos? Nós temos um aumento de violência doméstica. Por quê? Um aumento de violência doméstica tremendo. Por quê? Porque a mulher passou a ser um objeto para o homem, diante da disseminação terrível da pornografia que nós temos hoje. Né? A partir do momento que nós passamos a deixar a lei eterna de Deus, aquilo lá que eu coloquei para vocês aqui, quer ver? Aqui, das leis inscritas na criação. Né? Essas leis inscritas na criação, onde o homem, né, ele é obra-prima da criação. Por quê? Porque ele é imagem de Deus. E por que ele é imagem de Deus? Porque ele tem capacidade de conhecer e amar a Deus. Ele tem uma dignidade própria, que só pode ser conhecida em Cristo. Né? Ele é uma unidade de alma e de corpo. E que o homem, portanto, ele não pode ser tratado como objeto. O que nós temos? Nós temos hoje o objeto. O ser humano é tratado como objeto. E por quê? Porque se inverteu a ordem, se inverteu a ordem da criação, se inverteu aquilo que Deus colocou, por quê? Pela desobediência e falta de confiança. Tudo bem? Então isso é muito importante. Daí, gente, que a queda dos anjos, né, só voltando que aquilo que eu já tinha adiantado, ela é irrevogável. Porque, gente, diferente de nós que temos o corpo, e o nosso corpo, ele não nos permite vermos totalmente o estado da nossa alma, tá? Os nossos santos, no decorrer da história, principalmente os místicos, vocês sabem qual que é a primeira coisa que os místicos falam para que nós nos aproximemos de Deus? Conhecermos-nos a nós mesmos. Nós temos que nos conhecer. Porque ao nos conhecermos, ao buscarmos saber quais são os nossos pecados, quais são as nossas faltas, qual é a nossa natureza, basicamente, né? Cada um tem sua natureza, cada um tem o seu temperamento. Um é sanguíneo, outro é colérico, outro é melancólico, outro é fleumático. O outro vai ter uma conjunção de 2 temperamentos. Cada um tem que se descobrir. Por quê? Porque aí nós vamos achar nossas falhas. Né? Como eu vou falar daqui a pouco, nossa humanidade, depois do pecado original, tornou-se uma humanidade decaída. Mas nós temos que nos conhecer, porque a partir do momento que nós nos conhecemos, nós vamos tendo uma visão da nossa alma. Nós começamos a ter uma visão da nossa alma, uma visão de quem nós realmente somos, uma visão dos nossos pecados, ou seja, daquilo que nos afasta de Deus. Os anjos não têm isso. Os anjos não têm o corpo. Os anjos, a inteligência dos anjos, gente, ela é tão perfeita que os anjos, eles enxergam a verdade de uma forma clara, que nós não enxergamos. Nós temos que nos esforçar para enxergar a verdade de uma forma clara. Os anjos não. Por isso que os anjos, quando disseram não a Deus, quando os anjos disseram não a Deus, pessoal, a queda dos anjos, os anjos disseram não a Deus, o que acontece? Eles não voltam atrás. Não tem como voltar atrás. Nem tem gente, tadinho de Satanás. Quem sabe ele se arrepende? Ele não se arrepende, gente. Ele já viu a verdade, ele disse não à verdade. Isso é doutrina da igreja, tá? É doutrina da igreja. Olha o que diz lá
no 392, a Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda, né, é a soberba, né? A soberba dos anjos. Esta queda consiste na opção livre, os anjos tiveram a liberdade, tá? Desses espíritos criados, que rejeitaram radical e irrevogavelmente Deus e seu reino. Há um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador ditas a nossos primeiros pais: sereis como Deus. O diabo é pecador desde o princípio. Está lá em primeira carta de São João. E é o pai da mentira. Está lá no Evangelho de João. Olha o 393. O caráter irrevogável de sua opção, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Gente, é aí que eu queria chegar. Para os anjos, eles já enxergam a verdade porque eles não têm um corpo. Não tem o corpo que nós precisamos ainda fazer o quê? Nos autoconhecer e tal, para a gente ter uma noção. Por isso que os anjos, eles enxergaram a verdade e disseram não. Com a nossa morte, o que acontece, gente? Com a nossa morte, a nossa alma se separa do corpo. E aqueles pecados que nós não dávamos importância no momento de que nós estávamos vivos, a nossa alma vai se olhar a si mesma e falar: gente, como eu sou suja, como eu sou porca, como eu estou nojenta, eu não tenho como olhar para Deus. É condenação, gente. Isso é o inferno. Nós nos condenamos. A própria alma, depois que se separa do corpo, nós mesmos vamos nos enxergar como pecadores, como aquela pessoa: ah, mas gente, eu só faltei uma missa no domingo, eu vou para o inferno? Naquele momento em que você morrer, você vai ver que aquele momento que você negou estar aos pés da cruz, porque estar na missa é estar aos pés da cruz de Cristo, porque se renova aquele sacrifício que foi feito lá no Calvário, se atualiza aquele sacrifício a toda a missa, toda a missa, toda a missa. É atualizado aquele sacrifício, e você falar: ah, eu prefiro ficar fazendo meu churrasco com meus amigos, e esse domingo eu não vou na missa, não. O que você fez? Você negou o próprio Deus, a própria salvação, que nos é dada a toda a missa. A toda a missa. Que aquele corpo que se faz presente lá no pão, sob a aparência de pão, e aquele sangue que se faz presente sob a aparência de vinho, se renova a paixão de Jesus Cristo. Por quê? Para nós ficarmos esperando a sua glória. As palavras que o padre fala não são vazias. Elas têm todo sentido. Todo sentido. Porque a todo momento que nós estamos lá, nós nos entregamos aos pés da cruz de Cristo e esperamos a vinda gloriosa dele. Né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. É um clamor daquele ser humano que se vê pequeno, que se vê pecador, que se vê necessitado da graça de Deus, que se vê que precisa dele. Porque, gente, nós não somos pelagianos. E é aí que nós vamos entrar. O nosso próximo tema é o quê? Quais são as consequências do pecado? Nós temos uma humanidade decaída, gente. Pessoal, a nossa humanidade é decaída. Nós não conseguimos nos salvar por si próprios. Pessoal, a partir do momento em que houve o pecado original, por propagação, presta atenção, por propagação, esse pecado se propagou por toda a humanidade. Olha o que diz lá no 404, no final do 404 do Catecismo, eu vou ler para vocês. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça originais. Por isso, o pecado original é denominado pecado de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido. É um estado e não um ato. Gente, toda criança
por mais que olhemos para aquela criança, a gente vê uma criança inocente, uma criança pura, por mais que nós vemos essa criança pura, foi propagada para ela, isso é o pecado original. Foi propagada para ela o pecado original. Por isso que, gente, o pecado original, gente, ele é o quê? O pecado original, ele tem o pecado original originante. O que é o pecado original originante? Foi o pecado original cometido por Adão e Eva. E o pecado original originado, que é um pecado contraído. Nós temos na nossa própria carne, na nossa própria alma, contraído. Depois do pecado original de Adão, gente, nós temos essa falha. Nós temos uma humanidade decaída, que nós só seremos renovados por meio do nosso batismo. Por isso que a igreja batiza as crianças. Às vezes, alguns catequizandos nossos podem chegar e perguntar: nossa, mas por quê? Na igreja do meu amigo, que ele é evangélico, eles só batizam depois de adulto. E aqui se batiza uma criancinha, bebezinho, recém-nascido. Por quê? Nós acreditamos, e a nossa fé, de que a nossa humanidade, ela decaiu. Não é uma, presta atenção, ela não é uma humanidade totalmente corrompida, como os protestantes acreditam. Gente, isso é importante, tá? Os protestantes acreditam, pelo menos a maioria deles, de que a nossa humanidade é totalmente corrompida. Só pegar os escritos de Martinho Lutero, vocês vão ver que a nossa sociedade, nossa humanidade é corrompida. Nós somos vermes que nós não merecemos nada. Mas não é essa a fé católica. A fé católica é que nós temos uma humanidade ferida, tá? Uma humanidade ferida pelo pecado. Isso vai estar lá no número 77, tá, gente? Que consequências provoca, que outras consequências provoca o pecado original? Então, a primeira consequência, gente, qual que é? É o estado de privação da santidade e da justiça originais, tá? Isso vai estar lá no 375 do Catecismo, 375. Então, o que acontece? Olha o que diz lá, gente. Primeira consequência do pecado original. Interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e da tradição, a igreja ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e justiça originais. O que é isso? Essa graça da santidade original era a participação na vida divina. Deus caminhava com Adão, gente, no paraíso. Deus caminhava com Adão no paraíso. Então, o que acontece? Nós perdemos essa santidade e justiça original. Então, todo ser humano nasce sem a santidade e justiça original. Tá? Por isso que, quando nos batizamos, que nos tornamos filhos adotivos de Deus em Cristo. Nós somos filhos de Deus como toda criatura é filha de Deus no sentido geral. Nós somos criaturas de Deus. Então, é uma forma de dizer, somos filhos de Deus, todos somos filhos de Deus. Mas, ao sermos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nós nos tornamos novas criaturas. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo naquele batismo, fazemos parte do corpo de Cristo naquele momento, e aquela mancha do pecado original é apagada. Isso não significa que nós não teremos o quê? As consequências, que é a concupiscência. E aí está lá no número 77. Em consequência do pecado original. Então vejam bem, gente, a partir do momento em que a gente é batizado, nós somos restaurados àquele estado de santidade e justiça original. Tá? Por isso que quem morre logo depois do batismo vai direto para o céu. Tá? Quem morre logo depois do batismo vai direto para o céu. E vou dizer para vocês, quando a gente for estudar o batismo lá na frente, existe o batismo de sangue. Que mesmo a pessoa não tendo sido batizada com a água, por exemplo, os mártires no início do cristianismo, aqueles mártires que foram martirizados, eles foram direto para o céu. Aquilo lá, a igreja sempre falou que aquilo lá é um batismo de sangue. Tá? Que nós somos restituídos ao estado de santidade e justiça original. Mas temos as outras consequências. Número 77 do compêndio. Em consequência do pecado original, a natureza humana, sem ser totalmente corrompida, isso é o quê?
é o pecado dos protestantes, é a heresia dos protestantes, né? Que é totalmente corrompida, nós, sem ser totalmente corrompida, está ferida em suas forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento, ao poder da morte e inclinada ao pecado. Concupiscência. Essa inclinação é chamada concupiscência. Tá? Número 77 é essencial. E isso, gente, nós temos o pecado dos protestantes, que estamos totalmente corrompidas, e temos a heresia dos pelagianos. A heresia dos pelagianos, a igreja vai explicar lá no catecismo, a partir do número 406, que é o quê? O pelagianismo. Qual que é o problema do pelagianismo? Nós não precisamos de Deus. Com nossas próprias forças, nós conseguimos. Nós conseguimos, tá? Olha o que diz lá. A doutrina da igreja sobre a transmissão do pecado original adquiriu precisão, sobretudo no século V, em especial sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo, e no século XVI, em oposição à reforma protestante. Olha o que diz. Pelágio sustentava que o homem podia, pela força natural de sua vontade livre, sem a ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Gente, o que Pelágio dizia? Que nós podemos, naturalmente, levar uma vida moralmente boa, independentemente da graça. E não é isso que a igreja nos ensina, não é isso que Jesus nos ensinou e que a igreja continua nos ensinando. Quando Jesus ele fala sobre o casamento e sobre o divórcio, não sei se vocês se lembram dessa parte. Jesus está discutindo com os fariseus, e os fariseus falam que Moisés permitiu dar uma carta de divórcio, tá, para sua mulher. Mas Jesus falou que no princípio não era assim. Esse é o início da teologia do corpo do Papa João Paulo II, tá, gente? Ele começa as reflexões nisso. No início não era assim. E Cristo veio restituir a humanidade ao seu início, né? No início não era assim. Por quê? Porque homem e mulher foram criados por Deus e os dois se unirão, serão uma só carne e ninguém pode separar o que Deus uniu. Isso que Jesus fala lá. Aí os discípulos chegam para Jesus, mas Senhor, isso é muito duro. E Jesus fala o quê? Para o homem, sim, mas para Deus nada é impossível. Com a graça de Deus, por isso que o matrimônio é um sacramento. Porque com a união do homem e da mulher, como um sinal da união de Cristo com sua igreja, Efésios 5:31, é o quê? É uma graça. Nós nos unimos, Deus uniu o homem e a mulher, e ele permite, com sua graça, nós vivermos de acordo com a vontade dele. Pelágio, ao contrário, e o mundo atual é isso, né? O mundo atual, e infelizmente muitos católicos pensam assim, de que, eu não preciso ir na missa todo domingo. Para quê? Eu não roubo, eu não mato, né? Eu não faço, eu não sou pecador. Acha? Eu não preciso confessar. Para que eu vou confessar? Eu não roubo, eu não mato, eu não traio minha mulher, eu não vejo pornografia. Por que eu vou me confessar? Gente, é porque as pessoas pararam de fazer um exercício de autoconhecimento. Porque se nós começarmos, e é difícil, tá, gente? Eu não vou dizer que é fácil. É fácil, a gente vai parar, agora eu vou me autoconhecer. Nossa, eu sou isso. Não. É um exercício. É um exercício, inclusive, de discernimento dos espíritos. Né? De nós sabermos discernir o que é e o que não é. Tá? Então, gente, o que acontece? A partir do momento que nós nos conhecemos, nós vemos que nós precisamos da graça de Deus. Por isso que nós precisamos dos sacramentos. Por isso que, desde o início, quando a gente fez aquela aula sobre a igreja ser a continuidade da encarnação de Cristo, por meio dos sacramentos, porque os sacramentos é a ação direta de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Sem os sacramentos, nós não temos vida cristã. Gente, anotem isso. Sem os sacramentos, nós não temos vida cristã. E por isso que é desesperador nós entrarmos numa sala de catequese e 90% dos nossos catequizandos não irem na missa. Os seus pais não vão à missa. Ou seja, nós temos catequizandos que não têm vida cristã. Então, gente, isso é muito sério. Isso é pelagianismo. Isso é falar o seguinte, não, eu não preciso.
Ah, eu tenho aqui, eu mando meu filho para catequese, ele ouve coisas bonitinhas do catequista, da catequista, lê o trechinho da Bíblia, tá tudo legal, tá tudo certo. E não é assim. Por quê? Porque nós vivemos num combate espiritual, gente. Nós vivemos num combate espiritual. E eu faço questão de ler esse número 407 do Catecismo. Quem tiver o Catecismo na mão, abram lá o 407, porque isso aqui é essencial para a gente acabar o nosso encontro de hoje. É essencial. Essencial. Olha o que diz, gente. A doutrina sobre o pecado original, ligada estritamente à doutrina da redenção realizada por Cristo, dá uma pausa aqui. A doutrina do pecado original, ligada estritamente à doutrina da redenção realizada por Cristo, para a gente não se desesperar. O Senhor veio, o Senhor nos ama, Ele nos redimiu, mas nós temos que o quê? Nós temos que nos entregar a Ele. Então, de novo, a doutrina sobre o pecado original, ligada estritamente à doutrina da redenção realizada por Cristo, propicia um olhar de lúcido discernimento sobre a situação do homem de sua ação no mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem, embora este, o homem, permaneça livre. O pecado original acarreta servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, do diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza ferida, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. De novo, ignorar que o homem tem uma natureza ferida, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. Gente, o Senhor veio para nos redimir do príncipe deste mundo, para nos vencer o diabo. Olha o que diz o 408. As consequências do pecado original e de todos os pecados pessoais dos homens conferem ao mundo em seu conjunto uma condição pecadora. Gente, se todo homem é pecador, as instituições são falhas. Nós estamos vivendo sob a época em que as pessoas... Nossa, nós temos que defender as instituições, defender as instituições. Tudo bem, nós temos que defender as instituições, mas as pessoas não enxergam que as instituições são falhas. Não existe perfeição nessa terra. Não existe um político que vai salvar a humanidade. Vocês estão entendendo? E, infelizmente, nós estamos vendo pessoas que colocam suas esperanças em políticos. Enquanto nós não nos santificarmos, é aí que está. A solução é o quê? Não existe solução nesse mundo, tá, gente? Não existe paraíso terrestre. Só vai haver o paraíso terrestre quando Jesus voltar e fazer novos céus e nova terra, tá? Não existe paraíso terrestre. Mas nós temos o dever de tentar melhorar o mundo ao nosso redor. Como? Nos santificando. É aquilo que eu disse para vocês no início. Ninguém passa a tradição e a doutrina da igreja, o depósito da fé, se nós não temos isso para nós. Se nós não nos santificarmos, se nós não formos pessoas de joelho no chão, se nós não formos pessoas que vão à missa, que comungam, que confessam, que fazem a adoração eucarística, que rezam o terço, se nós não fizermos isso, nós não seremos bons catequistas. Gente, e outra coisa, a nossa intercessão santifica. Se nós reclamamos que os nossos catequizandos não vão à missa, que os nossos catequizandos não estão nem aí, joelho no chão. Não existe técnica para chegar, nossa, eu vou usar uma técnica, vou fazer uma rodinha e vou ensinar igual Paulo Freire ensinava. Não! Nós não vamos mudar. Por quê? Porque, gente, é aquilo que nós estamos vendo desde o início. A fé é uma virtude teologal. A fé é uma dádiva. A fé vem por graça de Deus. Por isso que nós temos que rezar pelos nossos catequizandos. Nós temos que, além de nos prepararmos muito bem, nós temos que rezar. Nós temos que colocar o joelho no chão e falar, Senhor, eu entrego a vida de cada um desses meus catequizandos, para que o Senhor
dê a fé para cada um deles, para que o Senhor coloque no coração deles essa fé, para que eles, ao escutarem a palavra, porque não adianta a gente fazer a leitura da palavra, tentar fazer uma leitura orante da palavra, se as pessoas não têm fé, se as pessoas não participam dos sacramentos. Então, não tem como a gente falar de catequese se não tem sacramento. Não tem como. É impossível. Não dá. Agora eu pergunto, nós temos uma estatística de quantos catequizandos nossos que fazem a confirmação e que fazem a primeira comunhão, quantos voltam? Quantos ficam? Quantos estão participando assiduamente das missas depois? Eu tenho até medo de fazer uma estatística dessa. Tenho até medo, por quê? Porque nós vamos ver que não está funcionando. Os nossos jovens estão se perdendo. Isso, gente, muito por nossa culpa, porque isso, gente, eu me coloco junto porque é nossa culpa. Nós não rezamos pelos nossos catequizandos, nós não colocamos o joelho no chão por eles, para que eles tenham o quê? Para que eles tenham fé, que Deus dê fé. E, gente, vou dizer para vocês uma coisa, é um combate espiritual isso. Olha, é um combate. Como diz a 408, continuando. O mundo tem uma condição pecadora que pode ser designada com a expressão de São João, o pecado do mundo. Olha como é sério isso. Com esta expressão, se quer expressar também a influência negativa que exercem sobre as pessoas, as situações comunitárias e as estruturas sociais, que são fruto dos pecados dos homens. Quando a gente falou de ideologia de gênero, o que é isso? As universidades estão tomadas. As universidades estão tomadas. Pessoas, crianças que cresceram na igreja. Isso eu estou falando de crianças que cresceram na igreja, com pais, com os pais que não foram relapsos, que levavam seus filhos na missa, assim, direto e tal. Crianças estão entrando na faculdade, estão se perdendo. Estão entrando na faculdade, estão saindo com cabelo metade rosa, metade azul. E estão falando que amam plantas, né? E que são pansexuais e que são cisgênero, gênero fluido. É isso que está acontecendo nas faculdades. Existe, inclusive, um livro, quer ver? Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui. Um livro que eu li recentemente, A Religião Woke, de um professor da Universidade de Sorbonne, que ele mostra que surgiu uma religião no mundo hoje. Porque, gente, nós vimos na primeira aula, o homem é um ser religioso. Ele não vive sem religião. Ele não acredita em Deus, acredita em algum Deus. Em algum ídolo ele acredita. E nas universidades nós estamos tendo uma criação de uma religião woke. Tá? Woke por quê? No sentido da ideologia de gênero, a questão do racismo, né, da luta contra o racismo exacerbado, porque a gente sabe que existe racismo no mundo, a gente sabe que é um mal, mas não é assim. Hoje se tem autores universitários falando que o fato de você ser branco, você é racista. Vocês sabiam disso ou não? O fato de você ser branco, você é racista. Como assim? Isso é o fim do mundo. Gente, por quê? Porque perdemos a noção, o mundo perdeu a noção desse combate espiritual, porque não é contra homens de carne e de sangue que nós estamos lutando, gente. Olha o que diz lá, 409, esta situação dramática do mundo. Gente, olha o que o catecismo diz. É uma situação dramática do mundo, que inteiro está sob o poder do maligno. Citação de primeira carta de São João 5,19. De novo, esta situação dramática do mundo que inteiro está sob o poder do maligno. Faz da vida do homem um combate. Dei uma citação lá no 519, da Gaudium et Spes. Concílio Vaticano II, tá, gente? Para os vaticanistas aí que falam, defendem o concílio. O Vaticano II, tudo é paz e amor, que pode tudo. Olha o que diz o Concílio Vaticano II. Uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade. Iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia, segundo as palavras do Senhor. Envolvido nesta batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem. Ele não pode alcançar sua unidade interior senão com grandes esforços e com o auxílio
da graça de Deus. Por isso que o próximo item é que Deus não nos abandonou ao poder da morte. Por isso que Deus não nos abandonou ao poder da morte. Por quê, gente? Porque o Senhor, nascido de uma mulher, da Imaculada Conceição, como diz lá o 411, mostrou que ele veio retomar a humanidade que foi perdida na sua essência, né? A humanidade hoje é decaída, mas Jesus veio mostrar o que é ser homem. Já Maria, que aceitou isso e aceitou o Salvador. Por isso, gente, no final, a gente tem aquela pergunta, né? Por que, diante de toda essa bagunça, mas por que Deus não impediu que Adão e Eva pecassem? São Leão Magno responde, olha o que diz. A graça, 412, a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. E Santo Tomás de Aquino diz, nada obsta que a natureza humana tenha sido destinada a um fim elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior. Donde a palavra de São Paulo, onde, porém, se multiplicou o pecado, a graça transbordou. E o canto exultat, que eu já comentei com vocês, ó feliz culpa, que mereceu tão grande Redentor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, gente. É só com Ele que a gente consegue. Eu agradeço. Eu falei bastante, eu não tive tempo de citar os textos da Bíblia hoje, mas os textos que são do encontro, mas acho que vocês lendo o texto depois, os textos são o seguinte, ó, o primeiro tempo vai ser o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, João 10, 11, 15. O segundo, que é aquele que Jesus fala, quem não carrega sua cruz, quem não vem até a mim, quem não odeia seu pai, sua mãe, né, e não carrega sua cruz, não é digno de mim. Dá para entender? Tudo que eu falei hoje, lendo, tendo o texto, já vai, opa, calma aí, olha que coisa. Né? Lucas 14, 25 a 27. Aquele, no terceiro, Mateus 6, 25, 34. Não vos preocupeis, né? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado. Aquela questão da hierarquia da criação, né? Vocês são mais que o pardais. Vocês são mais que, que os lírios do campo, né? E Gênesis 17, 1 a 8, que é a aliança com Abraão, né? Que, no fundo, na verdade, é essa salvação que Deus previu lá em Gênesis 3,15, né, o proto-evangelho, que eu já comentei com vocês, que a nossa queda com os primeiros pais, nada mais foi um motivo de Deus trazer uma queda maior ainda para Satanás. Porque Deus, como diz São Leão Magno aqui, né, gente? A graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. Então, aquela união que Adão e Eva tinham com Deus lá no início, não vai chegar aos pés da união que Cristo nos proporciona na eternidade agora. E já proporcionou Adão e Eva, porque no Oriente já inclusive tem um ícone no sentido de que os primeiros pais foram chamados por Cristo, né, quando ele desceu à mansão dos mortos. Santo Adão e Santa Eva, que vivem na glória de Deus, e que nós, se Deus quiser, um dia viveremos os nossos catequizandos também. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem, gente? Então tá bom, eu vou encerrar a gravação aqui.